Amém. O tema de hoje, irmãos, é apostasia. Você já ouviu falar sobre apostasia? O que é apostasia? Abandonar a fé, deixar a fé. A gente está expondo o livro de Hebreus, sempre, como eu digo, é um desafio, porque a gente chega hoje, é a 19ª pregação do livro de Hebreus, e tem alguns amigos que estão chegando hoje a primeira vez, então é um desafio tornar esse texto possível para todo mundo. Mas o Senhor Jesus está aqui com a gente, amém? Ele sempre faz, cara. Uma coisa que eu já aprendi como pastor de igreja é que eu preparo um sermão e aí o irmão no final do culto vem falar: Lucas, aquilo que você falou foi uma bênção. Aí o que eu falei? Aí ele fala um negócio que eu nem sei se eu falei aquilo. Eu fico pensando, será que eu disse isso aí, irmão? Mas abençoa. Então tá bom, então tá benção, tá tudo certo. O som tá bom? Tá bom? Amém. Então a gente está no livro capítulo 6 de Hebreus. Eu queria que vocês irmãos abrissem aí capítulo 6 de Hebreus, versículo, a gente vai ler a partir do 1. É um texto, irmãos, que os calvinistas pira. Só riu quem tem essa referência. E quem não entendeu não tem problema. Mas os irmãos, tem alguns irmãos que não acreditam muito nisso que a gente vai falar hoje, e tem muita dificuldade de ler esse texto. Assim, deixa eu explicar, só uma curiosidade, batendo papo aqui. Tem 2 times de futebol dentro do Evangelho. Igual Corinthians e... Qual é o rival do Corinthians? Palmeiras. Como Palmeiras e Corinthians, no mundo dito evangélico, cansativo, também tem uma briga de torcida que é dos calvinistas e os arminianos. É muito cansativo. Se você não sabe o que é isso, não se envolva nisso, porque não vai te ajudar em nada. Mas se você sabe o quanto é cansativo essa discussão. E esse é um texto que fica mais para um lado do que para o outro. E aí os irmãos calvinistas piram, nem quer muito esse texto. E tem outros textos que a gente já estudou em Hebreus, que fica mais para um lado do que para o outro. E aí, se você é partidário, você acaba selecionando os textos que você quer usar. Ainda antes da introdução, dizer que quando você começar a ler a Bíblia, inventaram um negócio de teologia sistemática, que a ideia é o seguinte: cria-se uma boa ideia a respeito da Bíblia, e eu começo a ler a Bíblia só com a ótica daquela teologia sistemática. Por exemplo, o calvinismo, por exemplo, o arminianismo. E isso não é bom. Então, que a gente fique só com a Bíblia, meus irmãos? E quando ela falar da nossa segurança em Jesus, que nada pode nos separar do amor de Deus, a gente curte, que é uma delícia, amém? E a hora que falar assim, toma cuidado com a sua vida espiritual, para que ninguém tire aquilo que você tem, a gente também fala assim, amém, vou tomar cuidado com isso, amém, irmãos? Então tá bom. A pergunta, antes da gente ler o texto, é o seguinte: alguém que foi salvo, alguém que foi realmente transformado, alguém que se tornou filho de Deus, esse alguém pode deixar de ser? Não responda. Vamos ver se o texto responde hoje. Alguém que foi salvo, foi transformado pelo Evangelho, num linguajar mais infantil, que está com o passaporte carimbado para ir para o céu. Eu digo mais infantil porque a vida com Jesus não é céu ou inferno. A vida com Jesus é aqui e agora. Amém? A gente não espera morrer para ter comunhão com Jesus. A vida eterna começa quando a gente crê e não quando a gente morre. Amém? João diz isso. Mas, para fins didáticos hoje, alguém que está indo para o céu, pode deixar de ir para o céu? Por algum motivo? Não responda. Vamos ver se o texto responde hoje. Essa é a discussão e é a questão central desse texto de Hebreus. Como é que a maioria das religiões trata esse assunto? As religiões, e principalmente os evangélicos, atrelam salvação a uma vida perfeita. A maioria das igrejas colocam que para você ser salvo, você tem que parar de pecar. Só que o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que você para de pecar porque você conhece Jesus.
Mas o evangelho, como a gente falou semana passada, não é só para o dia que a gente crê e a gente é salvo. O evangelho continua sendo o lugar que nos dá segurança durante todos os dias da nossa vida. Então o evangelho não é só quando a gente crê, o evangelho é quando a gente continua crendo. Então salvação não é um ato isolado, salvação é continuar crendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para quitar os nossos pecados. Você crê nisso, irmão? Isso que eu estou falando é importantíssimo. Eu estou dizendo que você, o dia que você creu, você foi salvo, você foi justificado. E depois, todos os dias da sua jornada depois disso, a Bíblia chama de santificação, que é o processo que Deus vai tirando de você os seus pecados. Isso é santificação, isso acontece todos os dias, e isso também é baseado na graça de Deus. Não é baseado no esforço humano. Por que eu estou dizendo isso? Que as igrejas têm a tendência de dizer, você creu e você está salvo. Agora, permanecer salvo é uma ação sua. Isso é loucura para você? Diga misericórdia. Diga misericórdia se você entendeu que isso é um absurdo. Você entendeu que isso é um absurdo? Eu estou preocupado, irmão. Vocês estão comigo? Vocês estão aqui? Eu estou dizendo que não só a nossa salvação é obra de Jesus, mas a nossa santificação também é obra de Jesus. Amém. Nós cremos nisso. Como é que as religiões e os evangélicos também tratam isso? Eu estou bem, estou salvo, mas pequei hoje. E aí eu falo, Senhor Jesus, hoje não volte, por favor. Espere eu compensar esse ato meu de pecado. Porque assim, eu peco hoje, aí eu não tenho coragem de encarar Deus. Aí eu espero uns 2, 3 dias, porque Deus ele é meio antigo já, meio velho. E aí ele esquece do meu pecado depois de uns 2, 3 dias. Aí eu coloco um louvor, coloco uma música do Baruch para quebrar o clima com Deus. E aí eu começo a cantar, e aí, quando eu vejo de novo, estou com Jesus de novo. E esse período entre o pecado e eu me sentir de novo em comunhão com Deus, eu falo, hoje eu não posso morrer. É comum você perguntar para os evangélicos e católicos e seja quem for, e aí, cara, como é que está a sua relação com Deus? Está em paz? Opa, estou lutando, né? Não entendi. Como é que está a sua relação? Você já crê em Jesus? Opa, estamos aí, estamos no esforço aí, dia após dia, batalhando para ser salvo. Isso é o evangelho, irmãos? Isso não é o evangelho. Então, entendendo que salvação não é liga e desliga. Não é hoje estou salvo, amanhã não estou, hoje estou salvo, amanhã não estou. Hoje eu fui bem, porque hoje eu ajudei a montar as cadeiras, então eu estou bem, Deus está feliz comigo, eu posso orar. Eu chego na minha oração com Deus, mais ousado, porque afinal de contas eu li a Bíblia todos os dias dessa semana. E aí, final de semana, na hora que eu chego aqui na igreja, eu posso levantar a mão com força mesmo, porque Deus não vai poder me confrontar nos meus pecados. Isso é uma loucura, isso é o pensamento evangélico cansativo, é o pensamento religioso cansativo. Agora, quando a gente analisa a igreja, a gente vê que existem, segundo o censo, hoje existem 40 milhões de evangélicos, dos quais eu tenho muita dificuldade de entender se realmente conhece a Jesus. Então tem 40 milhões de evangélicos que eu não creio, eu não posso chutar um número, mas eu creio que 80% não sabe nada sobre o evangelho. Isso é um chute meu, tá? Além disso, nós temos 40 milhões de desviados. E aí, o que a gente faz com essa massa? Vamos falar agora dos desviados. Eu precisava que você entendesse o seguinte, antes de a gente entrar no texto de hoje. Que a maioria esmagadora dos desviados nunca conheceram de fato Jesus. A maioria das pessoas que frequentaram as nossas reuniões e hoje já não frequentam mais, a maioria nunca estiveram fundamentadas no fundamento que é Cristo, que a gente falou nas últimas 3 semanas. E isso por si só já é assustador.
Então a maioria nunca conheceu. Existe uma parte hoje de desigrejados que eu posso te falar, que eu conheço alguns, que ainda creem. Eles não estão no nosso relacionamento, não estão na comunhão, creem em Jesus, mas é algo que eles precisam resolver, porque estar em comunhão é uma bênção. Nos RIPs, aqui na igreja, diga amém? É uma bênção. E ele não cuidar disso pode ser um problema no futuro. Então, todos os desviados, a gente tem os que nunca conheceram, a gente tem os que ainda conhecem, que é uma fração muito menor desse público, e tem um grupo que é o que a gente vai estudar hoje, que é o apóstata. O apóstata, segundo a Bíblia, é alguém que realmente conheceu Jesus e rompeu com Jesus deliberadamente. E a Bíblia ensina, a gente vai ver que hoje, que esse cara não volta mais. Esse cara não vai encontrar lugar de arrependimento para voltar ao Senhor. Dura essa palavra, irmãos? Leia só um texto, que é o que a gente vai falar de apostasia, mas é o que a Bíblia chama também de pecado contra o Espírito Santo. Que a Bíblia fala que não tem perdão. Olha só o texto de Marcos 3, 28. Marcos 3, lembrando que quem não quiser procurar, acompanha no telão. E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Algumas pessoas que eu conheço, Richard já falou isso, que um dia ele duvidou alguma coisa sobre a Bíblia e aí alguém fez ele acreditar que ele tinha pecado contra o Espírito Santo. E aí a crise dele é porque não tem perdão, né? Será que é isso que a Bíblia ensina sobre pecado contra o Espírito Santo? Será que o fato de eu ainda soar no meu ouvido que Noé, a arca de Noé, não é tão histórico, embora para mim seja, irmãos, ok? Eu, Lucas, tenho plena convicção que o dilúvio é uma realidade histórica com H. Mas será que se você ainda soa para você história com E, ainda soa só uma história para exemplificar alguma coisa, será que você é um apóstata? Será que não tem perdão para você mais? Será que é isso que o texto está falando? Vamos entender isso aí junto e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ler Hebreus de 1 a 8 agora. Vou ler o finalzinho das últimas 3 semanas e vamos engatar. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Batemos muito sobre isso nas últimas 3 semanas, que há 6 assuntos que a gente vai falar agora, que eu não vou falar mais porque já falei, mas que a gente vai ler, dizem respeito não às doutrinas da igreja, ainda que possam ser aplicadas à igreja, mas segundo o texto, são doutrinas que ensinam sobre Cristo. Deixando de lado os ensinamentos a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do quê? Arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Dá um pause aí. A gente falou muito, eu só vou repetir, dizendo que isso é para os irmãos que estavam ouvindo e para a gente também. Esses irmãos encontraram explicação de que Jesus era o Cristo a partir desses assuntos. A partir desses assuntos, o que o batismo simbolizava no Velho Testamento, que se cumpriu em Cristo. Arrependimento de obras mortas no Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo. Fé em Deus do Velho Testamento, que se cumpriu em Cristo. Coisas do Velho Testamento que apontavam para Jesus, que se cumpriram em Cristo, é o que o texto está dizendo. E a gente fez 3 pregações sobre esses 3 versículos. Assim, versículo 3, faremos se Deus o permitir. Versículo 4. Então, quem boiou, volta lá, só para entender mais profundo. Viu, cachorrão? Assim, 4, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados.
Presta atenção como é importante esse momento agora. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Essa parte do ser impossível, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Mas vamos entender que coisa interessante isso, aos exegetas da Escritura aí, os irmãos que leem a Bíblia de verdade. Cadê os irmãos que leem a Bíblia? Diga amém. Não tem vergonha de mentir, não, irmão? Vamos deixar o impossível. É impossível os que uma vez foram iluminados. Vamos deixar isso impossível por enquanto. Vamos entender o seguinte. Os 3 primeiros versículos, a gente falou sobre as doutrinas de Cristo. A gente falou daquilo que apontava para Jesus e que apontava para o Cristo e se cumpriu em Jesus. E nós, por isso, acreditamos e cremos que Jesus é o Cristo. Nós reconhecemos que tudo que Deus falou sobre o Cristo que viria se cumpriu em Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Essa segunda parte do que a gente vai ler, do 4 ao 8, ela fala da efetivação dessas doutrinas no crente. Então aquilo que foi prometido sobre Cristo se tornou real, foi revelado no crente. Então eu não sei se o Filipão conseguiu fazer o quadrinho, o Filipão conseguiu fazer? Se não conseguiu, não tem problema. Olha que interessante isso. Então, as 3 últimas pregações, do lado esquerdo, arrependimento de obras mortas, lê comigo, fé em Deus, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo, julgamento eterno. Essas são as doutrinas de Cristo. Agora, a efetivação dessas doutrinas na vida do crente. Aqueles que uma vez foram iluminados, leia, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. E aí depois, vida eterna, versículo 7, versículo 8. Então, através do Espírito Santo de Deus, Ele trouxe luz para as nossas obras mortas. Você está vendo aí no telão? Jesus iluminou, trouxe luz para as nossas obras mortas. Salmo 18, que diz que Jesus traz luz nas minhas trevas. A gente aprendeu junto. Isso é meio teológico, daqui a pouco fica mais suave, irmão. Vem comigo que vai dar certo. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a gente falou sobre obras mortas, a gente falou daquilo que o homem faz, daquilo que o homem faz para a sua própria glória. E se perceber pecador é uma ação de quem? O Espírito Santo de Deus é que revela que a gente não vale nada. Quem aqui não vale nada, diga misericórdia? Todos os outros se sentem uma delícia, é isso? Um pouquinho de retorno para mim, Sandrão, por favor. Aqui. Então, olha só. O Espírito Santo efetiva as doutrinas de Cristo no crente. É um paralelo claro. Leia você depois, descubra o texto lá. Então, o Espírito Santo iluminou as nossas obras mortas. E provaram o dom celestial, ou seja, a fé em Deus. O que é dom, irmão? Presente. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, nós recebemos fé. A fé vem de Deus, não vem da gente, diga amém, irmãos. Por isso que esse papo de que eu tenho muita fé, que o André adora dizer, é mentira. O André fala que quando a irmãzinha chega lá no consultório dele e diz para ele assim, eu não tenho câncer nenhum não, porque eu tenho muita fé. Aí o André diz, eu tenho medo dessas pessoas, porque Jesus falou que se tiver fé, como um grão de mostarda,
Você manda uma montanha se jogar no mar, ele vai. Imagina quem tem muita fé. Esse é o Chuck Norris, gospel. Então a fé em Deus, que era uma doutrina a respeito do Cristo, foi efetivado, foi um presente de Deus. Os batismos, ou seja, participantes do Espírito Santo, irmão. Sabe o que é batizar? Alguém aqui na época de faculdade tomou um suco batizado em festa da faculdade? Que coisa risadinha marota, não, irmão? O que é um suco batizado, Tutu? É porque quando a gente chega no Evangelho, ele não faz a gente esquecer do passado. Ele faz a gente ressignificar o passado. Então eu estou lembrando dessa época que nós juntos não. O que é? Gasolina batizado, o que é? Misturou na gasolina um monte de coisa, misturou. Então a ideia do batismo que o Espírito Santo faz na gente, efetiva o batismo em nós, é que de fato ele nos mistura com Cristo. Ele nos faz um com Cristo. A missão de Cristo passa a ser a nossa missão, que foi o que a gente falou sobre esse momento de batismos. E nós agora somos sacerdotes, porque nós somos misturados na natureza de Cristo através do batismo. A bondade da palavra de Deus. Quando a gente falou sobre imposição de mãos, o que a gente entendeu sobre imposição de mãos, com a luz ótica do Velho Testamento, é que a imposição de mãos era um sacrifício. As pessoas iam lá, impunham as mãos sobre o carneirinho, o seu pecado ia para o carneirinho, e o carneirinho que não tinha feito nada morria no seu lugar. Lembra disso? Imposição de mãos? E isso era feito sempre. Por quê? Porque a gente pecava sempre. Nós como raça humana. E aí Hebreus vem ensinar para a gente que o sacrifício foi feito de uma vez por todas em Jesus. Então aquele ritual de impor as mãos já não faz mais necessário, porque Jesus continua suficiente para a nossa santificação. Amém, irmãos? Fantástico, delicioso. Isso é dom de Deus. Deus não tem obrigação, isso é bondade da palavra de Deus. Isso é efetivação na vida do crente. E os poderes do mundo por vir, que é a efetivação da ressurreição dos mortos. Aquilo que o Velho Testamento apontava, que seria possível só quando Cristo viesse. Porque quando Cristo viesse, os mortos seriam ressuscitados de fato, os seus. Para quem lembra da semana passada, da palavra da semana passada. E aí o texto está dizendo que quem experimentou os poderes do mundo por vir é quem de fato entendeu que não só que Jesus ressuscitou, mas que o Espírito, como o pastor Eros falou hoje cedo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos mora em mim e vai nos ressuscitar no último dia também. Isso é uma delícia, irmãos. E aí o versículo 7 e o versículo 8, volta por favor do Hebreus 6, 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. A chuva cai, mas a terra, essa terra boa, gera a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Volta para o quadrinho seu lá, por favor. Vida eterna, versículo 7 e 8. Vida eterna e segunda morte, sendo efetivadas na vida daqueles que entenderam a doutrina de Cristo a respeito do julgamento eterno. Eu sei que muita gente boiou, mas isso é verdade, isso está gravado, volta lá, assiste tudo, isso é a palavra de Deus. Então, o que eu estou dizendo é que tudo isso que a gente falou não é só uma verdade histórica, mas é a verdade aplicada ao indivíduo. A verdade histórica que não muda se você não crê nela. Irmão, Deus continua sendo Deus se você não crê, se você mostra a língua para Ele, se você não está preocupado com o que Ele fez, Ele pensa sobre você. Deus não muda, a verdade não muda se você não crê. Mas essa verdade que é imutável, que é real, que é a verdade com V maiúsculo, ela é verdade, e dois, ela, através do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, ela é aplicada naqueles que creem também. Diga amém. Pronto. Então, se é verdade, tudo esse quadro aí que eu estou te mostrando, ficou muito bom, viu, Felipe? Obrigado pelo quadro.
Se é verdade esse quadro aí, você consegue perceber a brutal diferença, distância entre conhecer e crer em Jesus de verdade e participar de uma agremiação religiosa? Você entende isso, irmãos? Você entende que a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você de fato ser misturado, ter a natureza de Deus. Jesus participou da natureza humana para que a gente Jesus participou da natureza humana para que a gente que é humano pudesse participar da natureza divina. Então esses que creem, que receberam, olha só, arrependimento de obras mortas, foram iluminados e se arrependeram das obras mortas, provaram o dom celestial e receberam a fé em Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo através do batismo, e aí provaram a bondade da palavra de Deus, entendendo que em Jesus ele continua sendo de fato santificado, e os poderes do mundo vindouro através da ressurreição dos mortos, e a vida eterna para aqueles que creem, e a segunda morte para aqueles que não creem, que é o julgamento que Cristo trouxe. Quando veio, ele trouxe o julgamento. Quando você ouve o evangelho, de duas uma, Francis, ou você crê, ou você se rende a Jesus, ou você resiste e vive do seu jeito. Não tem duas maneiras de viver. E é isso que ele trouxe. Essa experiência de viver assim é a experiência de ser filho de Deus. Não tem nada a ver com eu vir aqui na igreja. Não tem nada a ver com eu tocar aqui na igreja. Não tem nada a ver com eu pregar aqui na igreja. Eu conheço pregadores que não são filhos de Deus. Pregam bem. João, olha no telão, João 1,12 diz assim, João 1,12. Contudo, aos que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem... Diga, irmão, o que você é? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, pela vontade de Deus. Cadê o samba, André? Fica em pé e samba aí, cara. Agora é hora de curtir, cara. Entenderam e creram. Nossa função, minha função como pregador, é te fazer entender o evangelho. Mas crer é uma ação do Espírito Santo em você. É por isso que às vezes eu choro, porque eu paro, não tenho mais para onde ir. Eu já te expliquei tudo e você fala, eu entendi tudo, mas não creio. E aí a única coisa que eu tenho para fazer por você é orar por você, chorar com você, para que o mesmo Espírito que se revelou a mim se revele a você também. Porque crer é um milagre. Amém? Vamos voltar para Hebreus 6:4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Vamos entender esse caíram aí? Eu não vou nem tentar falar no grego, porque na minha cabeça eu já me sinto ridículo lendo essa palavra. Então eu não vou tentar fazer isso. Você consegue colocar eles, não? Essa expressão, tenta aí, cara. Com calma aí. Os que caíram, no grego, significa desviaram do caminho certo, viraram para o lado, desencaminhar. Essa é a etimologia da palavra. Cair da fé verdadeira, disso tudo que a gente falou agora. Cair, segundo o texto, é cair, é de fato romper com essas verdades, não só com a verdade histórica, mas com a verdade revelada. Vocês entenderam isso? Apostasia, que é o assunto de hoje, não é só dizer que não é verdade o histórico, não é só isso. É dizer que aquilo que realmente foi revelado, você dizer que não quero mais. Isso não me interessa mais. Rejeitar,
propositalmente. Irmãos, vamos entender o seguinte: o que nos salva? O que nos salva é deixar de pecar? O que nos salva? Crer no Cristo. Crer. O que nos salva é crer. Crer no quê? Crer que na cruz o Cristo morreu pelos nossos pecados. Se ele já pagou todos os meus pecados, e eu creio nisso, eu estou salvo. Diga amém. Amém. Fique em pé e dê uma sambadinha. Não? Isso é uma delícia, irmãos. Então, o que nos salva é crer. Crer no sacrifício de Jesus. Eu estou sentindo começar a chover. Eu estou preocupado com o barulho. Apostasia, presta atenção, irmãos, que é diferente do que as igrejas ensinam por aí. Que é diferente, que é o que a Bíblia ensina. Apostasia não tem a ver com pecar ou não pecar. Tem a ver com deixar de crer. Se o que me salva é crer que os meus pecados foram resolvidos, se eu peco, o meu pecado continua resolvido. Então, o que é apostasia? Não é pecar, é deixar de crer. Só que, segundo a Bíblia, eu insistir em pecados me leva a deixar de crer. Claro ou confuso? Vamos ler o texto aí, Hebreus 3:11. Diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso é Jesus dizendo. Vou encurtar. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então a gente não está falando daquele pecado que é a escorregada que você deu. Eu estou dizendo que o pecado voluntariamente constante vai nos levar a um coração endurecido, vai nos levar a um estado em que nós não cremos mais naquilo que Jesus historicamente fez e naquilo que foi nos revelado pelo Espírito Santo. Eu já não creio mais nisso. E isso é apostasia. Não está diretamente relacionado com o pecado. Quando eu peco, eu continuo salvo, porque o sacrifício de Jesus pagou o meu pecado. Mas se eu insisto pecando, o texto ensina, a Bíblia ensina, que isso vai me levar a esse pecado repetidamente constante. Vai me levar a uma santificação a -1. Vai me levar a cada vez mais estar embrutecido. Vai me levar a, num futuro que eu não sei quanto tempo, que não é um problema meu, vai me levar a deixar de crer. Diga misericórdia. Misericórdia. Hebreus 10, 26 e 27 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Irmão, presta atenção sobre o pecado. Nós, louvado seja o Senhor por isso. O seu pecado não me incomoda. O seu pecado me leva a me engajar na transformação do seu pecado. Você entendeu? Isso ficou confuso. Aqui na igreja, irmão, não importa quanto pecado você peca, não importa qual pecado você peca, você tem espaço aqui entre nós. Os irmãos que nos acompanham pela internet, pode fatiar e colocar isso na internet, dizendo para você que pedófilos, endividados, homossexuais, o que mais? Ladrões, o que mais? Adúlteros, homossexuais, o que mais? Corruptos, mentirosos. Seu lugar é com a gente aqui, irmão. Venha e se junte aos outros que estão aqui. Amém, irmãos?
Agora, isso não significa que eu acho bonitinho o seu pecado. E, aliás, o que eu tenho a dizer para você que o Hebreus ensina é que se hoje você está ouvindo a voz do Espírito sobre o seu pecado, não endureça seu coração. O que a Bíblia ensina para a gente é que se você já identificou que você está com uma prática que é incoerente com o evangelho que você diz que crê, você deve romper com isso na força que Jesus vai te dar, porque senão esse pecado recorrente vai levar você a um coração endurecido e no futuro, e eu espero que nunca aconteça, a apostasia, que é deixar de crer. Diga misericórdia. Aí a gente volta ao impossível. É impossível. Por que é impossível renovar esses caras? Os apóstatas, aqueles que se tornaram apóstatas, por que é impossível renová-los para arrependimento? Trazer de volta ao arrependimento? Porque foi tanta revelação que o irmão recebeu. Aquele quadro que a gente tem lá, que a gente acabou de postar e colocar. É tão bruto, é tão real, é tão evangelho, é tão revelação do Espírito, que é impossível, se você de fato foi revelado tudo isso para você e você rompeu com isso, é impossível começar de novo. Aliás, você não vai querer que comece de novo. A gente vai perceber isso no texto. O apóstata nem quer voltar para Jesus. Hebreus 6,6 diz assim: e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. E ele vai falar, por quê? Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Deixa eu te fazer entender um negócio aqui, irmãos. Na crucificação e na ressurreição, Jesus morreu e ressuscitou. Ele morrer e ressuscitar, Deus o torna Cristo. Atos 2 fala isso. Esse que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então Jesus se torna Cristo na crucificação e na ressurreição. Rejeitar o Filho de Deus é dizer que ele é um Deus morto. Quando eu rejeito, porque você já pensou no absurdo de você chegar para o Criador e dizer, não quero você? Você pensou no absurdo que é isso? Como não faz sentido do ponto de vista da criatura e o Criador? E Deus não nos consome na mesma hora. Isso que eu acho interessante sobre Deus também. Porque se Ele nos consumisse quando a gente faz uma bobagem dessa, eu acho que nenhum de nós estava aqui. Porque a nossa tendência é querer viver para a gente mesmo. A nossa tendência é viver do nosso jeito. Então, rejeitar o Filho de Deus é dizer que Jesus é um Deus morto. E significa que é pregá-lo na cruz de novo. E pregar Jesus na cruz de novo é expor Jesus à vergonha. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, Daniel, meu irmão, pregou cedo sobre isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu pela mão humana. Ele morreu pela mão humana, mas não pela vontade humana. O projeto, o propósito de Deus, de Jesus, era a cruz. Então ninguém fez nada, o projeto era esse. Jesus falou assim, Daniel olhou de manhã. Jesus falou assim, como é que eu vou pedir para o Pai me livrar desse momento, se é exatamente para esse momento que eu vim? Então a primeira crucificação de Jesus, ou a única crucificação de Jesus, ou a crucificação de Jesus, é o projeto de Deus. Diga amém. A ideia de que nós crucificaríamos Jesus de novo, significa que nós temos poder para crucificar Jesus de novo. Se homens podem fazer isso com Jesus, crucificá-lo, ele de fato, Jesus é uma vergonha. Jesus é uma humilhação total. É um projetinho mal feito de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz pela gente, independente da gente, para cumprir o propósito dele. E que se nós... na comunidade do Orkut, quem é da época do Orkut? O Orkut tinha uma comunidade que é assim, se Jesus voltar, a gente crucifica ele de novo. Isso é tão absurdo porque não entendeu que a primeira crucificação não tem a ver com o homem querendo crucificar Jesus. O objetivo principal foi Deus querendo crucificar Jesus.
Hebreus 10, 28 e 29 diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha que profundo isso. Olha só, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. É por isso que Hebreus 6:4 diz: é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados. Porque a ideia é que se acontecesse isso, Jesus teria que ser crucificado de novo. E aí ele seria crucificado não pela vontade de Deus, seria crucificado pela vontade humana. E isso é ridículo, imaginar que a gente consegue crucificar o Criador. Diga amém? Tudo bem se eu estourar 10 minutos, irmãos? Eu queria uma conversa franca, olhar nos seus olhos e perguntar: tudo bem se eu estourar 10 minutos, irmão? Eu tenho 6 minutos de crédito ainda e depois mais 10, ok? Amém. Mas acho que dá para entregar, vamos ver. A gente já aprendeu então, nessas últimas 19 pregações, que o Velho Testamento é didático. A gente aprendeu que tudo o que o Velho Testamento fala é para nos ensinar. Tudo que o Velho Testamento faz e fez e disse sobre festas apontava para Jesus. Você já entendeu isso, irmão? Diga amém. Pronto. E a pergunta que é o assunto de hoje: o que o Velho Testamento falou sobre apostasia? Vamos contar algumas histórias aqui. Eu queria abrir primeiro Êxodo 17. Êxodo 17, de 1 a 6, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Qual deserto? Sim. Andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que vocês colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das suas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha. Aonde? Que está em Horebe. Bata na rocha. Faz o que, irmão? É isso mesmo? Bata na rocha? Bata na rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Ok? História boa? Estava precisando de provisão, não tinha provisão, não tinha água. Deus, pregador, hein? Deus mandou fazer o quê? Bater na rocha. E o que aconteceu? Saiu água. Ô, delícia. Eu fico imaginando o povo igual o André sambando lá. Porque a minha é melhor do que o André. A minha aqui é assim, né? O André é um samba mais rebuscado. Eu gostei mais, vou aprender. Legal. Olha que interessante isso, irmãos. Que ensino isso nos traz? Moisés, rocha, bater na rocha. Guarda aí, memória mais. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O que Deus mandou fazer com a rocha? Ferir a rocha, bater na rocha. A rocha foi ferida para que houvesse provisão.
Jesus, a rocha, foi ferido para que houvesse restauração, possibilidade da gente chegar a Deus de novo. Amém, irmãos? Versículo João 4, de 10 a 14. Jesus lhe respondeu, se você conhece... Aquele papo com a mulher, lembra disso? Aquela discussão com a mulher no poço. Quem não conhece, depois lê lá. Deixa de ser picareta. Jesus respondeu, se você me conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A rocha ferida é a fonte de eterna salvação para a gente. É provisão eterna para a gente. Amém, irmãos? Aleluia. Mas... um outro episódio aconteceu parecido com esse no Velho Testamento. Em Números 20, de 1 a 13. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de... Não era Sim? Não, né? Isso é outro. Isso é outra história. Você olha o mapa, é Sim e Zim. Lugares diferentes. E ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. De novo, né? Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido, blá, blá, quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante deste... E diante desta, fale aquela... Faça o quê? Não é bata a rocha? Não entendi. Fale? É isso? Ai, que interessante. Diante desta, e fale aquela rocha, e ela verterá água, e continuará havendo provisão. Diferente do que foi feito, que foi ferida a pedra. Agora, não é para ferir a pedra mais. Agora, fale a rocha, e haverá provisão. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Eu acho interessante isso já, né? Porque ele traz para ele a responsabilidade, né? Será que eu vou ter que tirar água de novo aqui? Como se não fosse um presente de Deus. 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Fez o quê? Bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Qual foi o resultado dele ferir a rocha de novo? Ficou de fora da terra prometida. Deuteronômio 32, 48 diz assim, naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, terra prometida, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha você
ali na montanha que você tiver subido, você morrerá. E será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Por que Moisés não entrou, irmãos? Porque ele feriu a rocha de novo. A rocha só pode ser ferida uma vez. Jesus só pode ser crucificado uma vez. Rejeitar Jesus, depois de ter sido revelado a nós, rejeitar é estar crucificando Jesus de novo. A provisão veio por ferir. Aliás, Gênesis 22:8, quando Abraão vai sacrificar Isaac, o menino pergunta: pai, estamos aqui, está tudo aí, tem altar, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Qual a resposta dele? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amém, irmãos? Deus proverá para si o cordeiro. Não sou eu, não é um homem que crucifica Jesus e que providencia para si a resposta dos seus pecados, a quitação dos seus pecados. É Deus que provê para a gente o cordeiro. Aliás, Jeová Jireh é isso aí. Jeová Jireh é o Deus que provê. Provê o quê? Provê sucrilhos Kellogg's em casa? Provê o quê? Nutella? Provê para si o cordeiro. Isso é Jeová Jireh. Diga amém, irmãos. Para com esses papos de evangélico chato, irmão. Jeová Jireh, irmão. Vou comprar um carro novo. Jeová Jireh. Depois de ferida, uma vez por todas, a provisão vem por falar a rocha. É a nossa intimidade com Jesus. É a liberdade que nós temos. A rocha só pode ser ferida uma vez e por propósito, não por vontade humana. A ira de Moisés foi a vontade humana manifesta ali. Jesus se tornou Cristo cumprindo o propósito, morrendo. Essa foi a vontade de Deus. Rejeitar tudo isso é crucificar Jesus, mas agora segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando você quer viver do seu jeito, irmão, abre o ouvido para você ouvir aí, irmão. Abre o coração aí. Quando você quer viver a sua vida do seu jeito e não sob o fundamento que é Cristo, que a gente falou as últimas 3 pregações, você está querendo crucificar Jesus de novo. Você está querendo manter Jesus morto na sua vida para você reinar no lugar dele. Ou Jesus é Senhor, ou ele não é Salvador. Não existe Jesus ser só Salvador. Ele é Salvador e ele é Senhor. Diga amém? Qual foi a consequência, como um exemplo que Deus nos deu na vida de Moisés? Ele ficou de fora da terra prometida. Ele ficou de fora da comunhão com Deus. Qual é a consequência hoje da nossa apostasia? Ficar de fora da comunhão com Deus, hoje e eternamente. Considerações finais, que eu tenho exatos 3 minutos. Se um dia alguém chegar a ser um apóstata, ele não encontrará lugar para arrependimento, porque não tem volta. Diga misericórdia. Misericórdia. A nossa função como igreja, como irmãos, não é descobrir quem é apóstata. Não é a nossa função. Nós nunca saberemos. A nossa função é sempre pregar a reconciliação com Deus, ainda que os apóstatas nunca voltarão. Amém, irmãos? A gente cumpre a nossa missão profética quando a gente prega e fala: reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. O apóstata de verdade nunca vai voltar.
Mas isso não é problema nosso. A gente continua dizendo o quê? Reconcilie-se com Deus. Amém, irmãos? Se você, olha o importante agora, irmão, reta final. Se você está lamentando a sua rebeldia, se você está preocupado, se você está com medo de ser um apóstata, você não é. Porque um apóstata jamais estaria pensando em tudo isso. E a minha palavra para você é o quê? Reconcilie-se com Deus. Amém. O foco de todo esse texto que a gente falou hoje não é colocar medo em você. O foco da nossa conversa hoje não foi, nunca será, colocar medo em você. Mas o foco é em a gente edificar corretamente sobre o fundamento que é Cristo, para evitar um futuro desastroso. Amém, irmãos? Queria encerrar lendo o versículo, que é a sequência, o versículo 9, que diz assim: amados, leia comigo lá, mesmo falando dessa forma que eu falei hoje aqui, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Mesmo eu tendo falado tudo isso, eu realmente creio e espero que para a gente isso não é um assunto. Para a gente, o nosso jeito de ser e de viver é confiando plenamente na salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. Amém? Crendo cada vez mais. Crer e continuar crendo. Diga amém, irmãos. Crer é gerúndio, continuar crendo, continuar vivendo. É colorido, é vivo. E eu tenho 48 segundos para orar com vocês. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos porque sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra nos traz confronto, nos ensina, mas também nos dá descanso, nos dá conforto, porque a obra que o Senhor começou tem ecoado todos os dias da nossa vida, e nós cremos e continuamos crendo já faz muitos anos, alguns menos, outros mais. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Se alguém se sentiu confrontado pela essa palavra hoje, que o teu Espírito que mora nesse irmão conduza ele de volta ao arrependimento. Senhor Jesus, eu te peço também para aqueles irmãos que foram confrontados sobre uma vida de pecado, que o Senhor fale mais alto e que a voz que nós estamos ouvindo sobre os nossos pecados seja cada vez mais clara para a gente, que a gente consiga ouvir e que o Senhor nos capacite a romper com a nossa vida de pecados mesmo. Com a gente não é assim, a gente está em paz, a gente está animado, mas a gente quer ensinar isso para outras pessoas também, porque faz parte do nosso chamado. Então, pela sua misericórdia, Senhor, continue nos moldando, nos forjando do mesmo jeito de Jesus, forjando ao caráter de Jesus, e que a nossa vida transformada seja para a sua glória sempre. Está aqui o seu povo, está aqui a sua igreja, uma parte dela, absolutamente com o coração rendido ao Senhor e dizendo: faça conosco o que o Senhor quiser fazer com a gente. E Jesus, que a gente possa olhar para os irmãos, todos aqueles, os desviados, os pecadores, todos nós somos, olhar com o olhar que o Senhor olha para a gente, um olhar de ternura, um olhar de misericórdia, um olhar de restauração. Que a gente possa levar isso para os irmãos mesmo, para a sua glória, a nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus.